aí, eu sou a Carol do Responde Aí. Vamos bater um papo sobre regressão linear, parte 1 do nosso papo? Vamos lá. E se a gente quisesse relacionar essas duas coisas aqui, ó? Se a gente quisesse relacionar o tempo de estudo dos estudantes para uma prova e a nota deles nessa prova, como que a gente poderia fazer isso? Bom, a gente poderia começar criando duas variáveis, ó. Uma chamada x, por exemplo, que fosse representar o tempo de estudo dessa galera em horas, e uma variável y, por exemplo, que fosse representar a nota desse pessoal na prova. Mas aí imagina que para criar essa relação é dada pra gente as notas de 5 alunos. Olha aqui, trouxe elas pra gente. A gente tem 5 alunos, a nota aqui de cada um deles e o tempo de estudo de cada um deles em hora. Aí, só com essas informações aqui desses 5 caras, a gente quer criar uma relação geral para essas duas variáveis. Quando a gente está falando de relação, a gente já tem que pensar em função. Como que a gente vai fazer isso? Ó, a primeira coisa que a gente pode fazer pode ser um gráfico, onde no eixo X a gente coloque os nossos tempos de estudo e no eixo Y as nossas notas. E aí, ó, com a informação da nossa amostra, a gente cruza os dados correspondentes. Aqui a gente tem 4 horas de tempo de estudo e o estudante tirou 3,5. Então a gente cruza esse cara com esse cara. Não queremos ser esse estudante, hein? Vamos estudar mais, todos juntos. Então aqui, ó, a gente tem também 5 horas de estudo para 3,7. Aí tá mais ou menos aqui o nosso pontinho. E a gente vai fazendo esses pontinhos para os 5 dados. No final a gente teria um gráfico com essa cara aqui. E agora como é que a gente vai fazer a relação geral que eu falei? Você concorda comigo que olhando para esse cara aqui, a gente tem meio que essa impressão de reta? Ele está meio que próximo de uma reta crescente aqui, certo? Se a gente passasse uma reta aqui, ó, bem próxima desses pontos, poderia ser uma boa relação entre esses caras, certo? E é justamente isso que a gente vai fazer aqui. A gente tem que aprender a como escrever a melhor reta possível para representar um conjunto de dados. E quem que é essa melhor reta possível? Vai ser a reta que mais se aproxima desses pontinhos aqui que a gente fez. E como que a gente vai fazer isso? Como que a gente vai descobrir qual a expressão dessa reta? Justamente pelo método da regressão linear, que a gente vai ver aqui nessa aula, ok? Como é que vai funcionar esse negócio? Esse método vai dar pra gente essa reta aproximada aí, que vai se chamar reta de regressão. E ela vai ser dada por essa fórmula, ó. O y e o x nada mais são que as nossas variáveis. A gente vai ter esses dois coeficientes aqui, ó. O alfa a gente vai chamar de coeficiente dependente e o beta a gente vai chamar de coeficiente independente. E a gente soma um errozinho aqui na resposta só porque é uma aproximação. Então, para os professores ficarem felizes com a gente, para ficar mais matematicamente correto, ok? Mas não precisa encrencar muito com ele, não. Vamos ver isso num exemplo, então, que a gente viu a fórmula, mas ainda não sabe como calcular esses coeficientes. Olha só, deseja-se relacionar a taxa de mortalidade com a taxa de analfabetismo do país. Considere y a variável para representar a taxa de mortalidade infantil, que a gente chama de variável dependente, ó, porque ela está dependendo do valor de x, e x a taxa de analfabetismo, que vai ser a variável independente, ela já está lá dentro da expressão. Tem-se os dados, aí são dados, esses dados aqui pra gente, ó, toda essa tabela, com bastante informação. E aí, a questão pede pra gente, qual a reta de regressão que melhor descreve a taxa de mortalidade infantil em função do analfabetismo? Então, ó, o y vai ser a nossa mortalidade infantil, são esses valores aqui, e o x, os valores para o analfabetismo. Aí vocês podem perguntar, Carol, mas o que são esses outros dados aqui? A gente já vai entender melhor por que a questão deu esses dados pra gente. A gente tem as 5 regiões do país, ó, e os dados para cada uma delas. Vamos ver como é que faz isso, então? Como é que a gente vai calcular o alfa e o beta? Então, sinto dizer que teremos mais fórmulas, olha só. Essa aqui vai ser a fórmula do alfa. E agora a gente vai entender melhor o porquê dessas colunas, olha só. Nessa fórmula a gente tem o n, que é sempre o número de elementos da nossa amostra em estatística. Aqui a gente tem 5 regiões do país como amostra, então o nosso n vale 5. E esses somatórios aqui, ó, o que eles vão ser? Repara comigo, essa coluna é x vezes y. E aqui nesse somatório a gente tem somatório de xi vezes yi. Então nada mais vai ser que todos esses dados aqui, dessa coluna de x, y,
mas somados, então vai ser o total dessa coluna. E a gente já tem isso daqui nessa linha, ó. Essa linha de total é justamente todos os dados que tem antes dela, somados. Então, esse somatório de x e y e nada mais é que esse 2.892,87 aqui. Mesma coisa para os outros somatórios, ó. Esse somatório de x e vai ser o total dos dados da coluna x, que vai ser esse valorzinho aqui. Somatório de x e y vai ser o total dos dados da coluna y. Aqui, xi ao quadrado também foi dado pra gente, ó, esse total aqui. E aqui, na verdade, é o xi, então é o somatório de xi, que é esse valor aqui, ao quadrado. Então, quem vai ao quadrado, na verdade, é só esse cara. Vamos escrever tudo agora que vai ficar mais claro. Como essa formulazinha aqui do alfa é um pouquinho feia, eu concordo com vocês, muitas vezes a questão dá pra gente esses dados aqui, pra gente não precisar ficar lá na hora da prova, escrevendo um monte de coisa. Mas aqui, então, já que a gente já tem eles, a gente já pode direto aplicar os valores na fórmula. Vamos lá. O N eu falei que é 5, né? Que a gente tem 5 regiões como amostra, vezes o total de x, y, que é esse valor aqui, o 2.892,87, menos agora o total de x, que é o 166,7, vezes total de y, que é o 71,4, sobre 5 de novo, que é o nosso N, vezes total dessa coluna aqui, que é o 6.485,5, menos agora esse cara ao quadrado, ó, que é o somatório do x e y, tudo isso ao quadrado, certinho? Essa conta aqui pra gente, fazendo na calculadora que ninguém é de ferro, dá 0,55. Agora, com o valor do alfa, a gente pode descobrir o beta, porque na verdade ó, o alfa entra aqui na expressão do beta. E quem que é esse y barra x barra? Nada mais é que a média aritmética do x e do y. Então, o y barra vai ser a média aritmética do y, que é o total de dados, 71,4, dividido pelo número de elementos da amostra. A gente viu que são 5 regiões, então vai ser dividido por 5, menos o alfa, que é 0,55, vezes a média amostral do x, que é o total dos dados do x, dividido pelo número de elementos da amostra, que também é 5. É tudo 5 aqui, o n não muda. Isso daqui dá pra gente um beta que vale menos 4,1. E agora, com o valor de alfa e de beta, a gente pode escrever a nossa reta de regressão. Ela vai ficar como? Y, aí o y igual ao quê? Ficava y igual a alfa vezes x, que é a nossa outra variável, mais o beta, que aqui deu menos 4,1, mais o errozinho só para ficar bonita essa aproximação. E é dessa forma aqui que a gente faz a regressão linear, ok? Mas agora eu não quero que você me abandone, essa parte da aula já acabou, mas a gente vai falar de outro tópico na parte 2, ok? Esse vídeo te ajudou? Responde aí!